Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre intervenção política, as mudanças na Polícia Federal, no Ministério da Justiça e a investigação de atos antidemocráticos. Eu converso agora com o Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos ouvintes internautas que acompanham o Jornal da Gazeta. Bom, estamos no meio aí de uma crise política, né, que começou principalmente com a saída do ex-ministro Sérgio Moro e com as denúncias feitas por ele ao presidente Bolsonaro. As denúncias tiveram, em certa medida, acolhimento no Supremo, que abriu investigação, o ministro Celso de Mello. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação toda, o juiz Sérgio Moro, que foi tido aí como um herói, entre aspas, por causa das investigações da Lava Jato, tudo que fez de combate à corrupção, deixa o governo, um governo que tinha essa argumentação desde a época de campanha, combate à corrupção. Bom, em primeiro lugar, é muito importante lembrar e não perder a memória das coisas. Esse governo fez uma campanha e ostentou uma bandeira anticorrupção. E logo que se apresentou o seu mandato, apresentou Sérgio Moro como seu símbolo, como seu pilar, ao lado de Paulo Guedes, como um pilar fundamental de gestão. O superministro, carta branca para cuidar do combate à corrupção e da segurança pública. E eu afirmo, pela minha experiência, pela minha visão de combate à corrupção, que o Brasil sofre um abalo inquestionável e gravíssimo no combate à corrupção com a saída de Sérgio Moro. Eu não estou dizendo que André Mendonça é um indivíduo despreparado. Não, André Mendonça é um indivíduo que tem muito preparo jurídico, ele fez doutorado na Espanha, é uma pessoa culta, né? Mas, a meu ver, muito difícil encontrar alguém que tenha o mesmo preparo, a mesma bagagem, a mesma experiência, que tivesse condições de substituir da mesma maneira Sérgio Moro e representar o que ele representava no que diz respeito ao combate à corrupção. Ele era um símbolo no Brasil e no mundo na luta contra a corrupção e contra a impunidade. Agora, o André Mendonça, assim como o futuro superintendente da Polícia Federal, já escolhido, eles têm uma proximidade muito grande com a família do presidente Bolsonaro. Ele disse que isso não é um problema, mas eu acho que é um problema até maior na medida em que o ex-ministro Sérgio Moro disse que o presidente gostaria de ter acesso a informações, a mais acesso às informações da Polícia Federal, né? Muito bem observado, Denise. Que se esclareça bem ao telespectador. Ninguém tem nada contra a amizade, ninguém tem nada a boas relações com as pessoas. A urbanidade, o respeito, a educação são coisas importantes. No entanto, é totalmente diferente o nível de relação que se trava no campo da administração pública e no campo das relações privadas. Quando você contrata alguém para trabalhar na sua casa, como um colaborador doméstico, o tipo de critério que você usa é um. Quando você contrata alguém para trabalhar na administração pública, a Constituição Federal estipula princípios e critérios. E um deles, fundamental, impessoalidade, moralidade. Por conta disso, por exemplo, Cristiane Brasil foi impedida de assumir o cargo de ministra do Trabalho. Por quê? Porque ela tinha condenações por violar as leis do trabalho. Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de assumir o cargo de ministro da Casa Civil. Eu não estou dizendo que os casos se equiparem, né? Mas fica a impressão de que tanto André Mendonça como o delegado Ramagem, que me parece, são boas pessoas, mas parece que as escolhas foram norteadas por questões da vida pessoal, da vida íntima, do acesso, da amizade. Ramagem foi o delegado que protegeu Bolsonaro durante a campanha. Ramagem é muito amigo de Carlos Bolsonaro, é muito amigo de Eduardo Bolsonaro. André Mendonça é muito amigo de Bolsonaro. Ser amigo é bom, mas é um elemento acessório. Sendo que os filhos do presidente estariam envolvidos em investigações que podem passar pela Polícia Federal. Pois são investigados pela Polícia Federal. O que nós precisamos na administração pública? Eficiência, produtividade, meritocracia, respeito à coisa pública, ao patrimônio público. Por isso é que se fala de impessoalidade, para que nós não permitamos o quê? A cultura do compadrio.
Não podemos ter um ajeitamento de relações. Ah, chama o meu amigo papai. É de confiança. Ele é meu amigo papai. Papai, convida ele, eu gosto tanto dele. Não há lugar para isso na administração pública. E como é que pode ser encaminhado esse inquérito que foi autorizado pelo ministro Celso de Mello? Esse inquérito passa a ser presidido pelo decano do Supremo Tribunal Federal. Ele é o homem mais experiente naquele tribunal. Ele já fez parte do Ministério Público, muitos anos de experiência no mundo da justiça. Celso de Mello determinou um prazo de 6 meses para a conclusão dessa investigação. Isso significa que esse prazo vai até outubro. E ele permanece no tribunal até novembro. Portanto, haveria prazo suficiente para se concluir essa investigação. Essa decisão de Celso de Mello significa o quê? Ele verificou admissíveis os fatos apontados pelo Procurador-Geral da República, que, por sua vez, ao receber os elementos que percebeu, também os considerou graves e admissíveis. Portanto, esses fatos já passaram por 2 crivos, do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Agora, que provas o ex-ministro Sérgio Moro teria de apresentar para que o inquérito fosse para frente realmente? Só a palavra dele basta, aqueles prints que ele já divulgou? Pelo que se diz, Denise, o ministro Sérgio Moro, e eu acredito que um homem tarimbado como ele, que já atuou em tantos casos importantes, especialmente na Operação Lava Jato, que mudou a história do combate à corrupção no Brasil, 6 anos de um trabalho árduo, patamar de recuperação de 1/3 histórico mundialmente, com certeza Sérgio Moro não lançaria esses fatos sem estar calcado e lastreado em elementos sólidos. Eu acredito que ele deva estar fundado em elementos que ele apresentará no momento próprio. Ele apresentou alguns prints, mas eu acredito que ele tenha muito mais elementos que serão apresentados no momento oportuno às pessoas oportunas. E acredito que Rodrigo Maia, ao ser indagado sobre procedimento de impeachment lá na Câmara, se posicionou com cautela, com prudência, porque o país ultrapassou a barreira de 5.000 mortos e a prioridade do país é a pandemia e deve ser mesmo. Ele agiu com a responsabilidade necessária. Nós temos mais de 70.000 pessoas infectadas. E é um agravante não é gripezinha. nessa situação. Pois é. Por que trocar o comando da Polícia Federal, que não teve, em princípio, nenhuma irregularidade, no momento em que o país vive uma crise dessa ordem, do lado da saúde e de economia também? Você tocou neste ponto fundamental. Maurício Valeixo não se apontou nenhum elemento justificativo para a sua substituição. Fez um trabalho excelente na direção da Polícia Federal. Recentemente foi preso procurado há muito tempo, um homem perigosíssimo, fora do continente. Portanto, as referências são as melhores em relação ao trabalho de Maurício Valeixo. Nenhuma referência negativa ao seu trabalho. Por que substituí-lo em momento tão agudo? Não é? O Brasil deve ter como prioridade o combate à pandemia. Acredito que por esta razão o presidente da Câmara tenha se posicionado desta maneira, mas a situação é gravíssima, sob todos os pontos de vista. E inclusive há questionamentos também, não só do procedimento do presidente em relação à demissão de Sérgio Moro e a saída do superintendente da Polícia Federal, mas a participação dele naquele evento, nas manifestações do domingo anterior, em que tínhamos várias faixas dizendo que a favor do AI-5, de uma intervenção no Congresso. O presidente, no dia seguinte, depois da repercussão, disse que ele defende democracia, mas foi no dia seguinte, né? Pois é, ele obviamente sabia da pauta, a pauta era golpe, né? E ele participou conscientemente dessas manifestações, então não tem como dizer que ele defende a democracia no momento, quando ele, momentos antes, participava de um ato a favor do golpe. Tudo isso é muito complicado, tudo isso é muito difícil, tudo isso repercute e há um questionamento em relação a estas posturas. O momento em que o país vive é extremamente grave, é extremamente complicado e ainda haverá muitas cenas em relação
a estas situações que veremos na sequência. Agora, o ministro Celso de Mello é que teria que aceitar essas provas que venham a ser apresentadas. O ministro Celso de Mello, ele assume a posição de presidente da investigação. Ele preside a colheita da prova e ele será aquele que comandará a instrução deste procedimento. É aquele que vai orientar a atividade daqueles que vão praticar os atos instrutórios. Serão dirigidos por ele e ele terá o papel preponderante durante este período instrutório. Ele será a figura central, o pivô deste período investigatório. Depois chegaria a plenário para que se chegue, que é a possibilidade de um inquérito como esse, de afastamento do presidente, que teria que acontecer? Naturalmente, isso aí implica numa deliberação colegiada, os tribunais são órgãos colegiados, ele tem este papel protagonista na colheita da prova, mas as deliberações de mérito importantes são tomadas pelo plenário. E vamos lembrar mais um caso ainda que acabou na justiça contra o presidente, ele não ter apresentado o resultado do exame para coronavírus. Pois é, isso inclusive recentemente houve uma liminar concedida pela Justiça determinando que sejam apresentados. Nós vivemos os tempos, Denise, da Lei de Acesso à Informação. O Brasil é um dos países fundadores da OGP. Assumimos perante o mundo compromissos de transparência, né? E essa é uma questão que não é de cunho particular, é de interesse da sociedade. Agora, no caso de aparecer esse exame, finalmente, esse exame comprovar que o presidente estava contaminado, isso é um crime? Isso é uma atitude absolutamente desleal em relação à sociedade e, no mínimo, Denise, isso caracteriza um ato de improbidade administrativa, previsto na Lei 8429. Isso geraria uma responsabilidade do presidente e a responsabilidade seria promovida pelo Ministério Público Federal. Por ele ter participado das manifestações estando contaminado, é isso? Também, mas por ter se posicionado dessa maneira, omitindo a verdade em relação à sociedade. Mas a gravidade maior seria ele a questão ter risco de contaminar outras pessoas? Essa questão da contaminação, Denise, aí nós estamos falando do bem jurídico, saúde pública. A questão de ter a doença e de ter omitido o fato, nós podemos ter aí o ato de improbidade no que diz respeito à violação de princípios da administração pública. Essa questão da contaminação, aí nós podemos entrar sim na esfera penal por ter violado o bem jurídico saúde pública. Então nós podemos ter crime e também improbidade administrativa. É porque foi o caso as duas de coisas. Outras manifestações anteriores. As duas coisas. Sabendo que está doente, expor a risco a saúde das pessoas e, além disso, violar os princípios da administração pública. Por quê? Porque estava doente, omitiu a informação, tendo o dever de transparência perante a sociedade. Bom, por enquanto tem essa obrigatoriedade, inclusive a Câmara também solicitou. Pois é. Eu conversei aqui com o Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Gazeta. Uma boa noite. Uma boa noite, uma grande alegria. Siga o Instituto Não Aceito Corrupção no Instagram, Não Aceito Corrupção. Até a próxima. Com vocês.